Olá pessoal, eu quero falar com vocês neste momento sobre dois temas bem importantes e que são relevantes para nós entendermos a questão política, um pouco da questão política no Brasil hoje. Eu quero falar para vocês sobre ódio e indignação. São dois sentimentos humanos completamente diferentes, mas que muitas vezes são confundidos. Indignação é quando você, ou um grupo, ou a sociedade, está revoltada, está indignada, está inconformada com as injustiças sociais, com as questões que estão erradas na política, nos serviços públicos. Você tem consciência que algo está errado e você se indigna contra aquele estado de injustiça. E ódio é outro sentimento completamente diferente. Ódio é um sentimento que você tem de anular o outro, de não aceitar a contra-opinião, de não aceitar os pressupostos que a outra pessoa está falando. E por conta disso, você quer impor aquilo que você quer que seja visto, que seja praticado, que seja posto, e por conta disso você quer eliminar a outra pessoa. Isso é a diferença entre indignação e ódio. Se não, vejamos. Um cientista sociólogo americano, o Wright Mills, ele falou uma certa vez 3 máximas sociológicas que são de fundamental importância para nós entendermos esta grande diferença. Em relação à indignação, ele falou o seguinte, abre aspas, quando uma sociedade não tem consciência de um bem e nem do perigo que este bem está correndo, a sua reação é de indiferença. Uma outra situação, ele coloca, quando a sociedade tem um bem e ela tem consciência da existência desse bem, mas não tem consciência do perigo que este corre, a reação é de inquietação. Nós podemos citar um dos exemplos dessa verdade sociológica que o Wright Mills falou, foi nas grandes manifestações de 2013, quando a população, principalmente os paulistanos, foram para a avenida e mais de 1 milhão de pessoas brigavam por centavos que foram acrescentados à passagem apenas, não somente apenas isso, mas existia algo muito maior. Ou seja, a população, o povo, estava tomando consciência que eles têm um bem, mas não tinham uma dimensão, eles não sentiam ou não percebiam a dimensão do perigo que este bem estava correndo. Então, a reação é de inquietação. Tanto é que os grandes jornais falaram e relataram sobre essas manifestações e diziam, eles estão lá na avenida, eles estão lá na praça, mas eles não têm uma pauta, eles não sabem muito bem o que estão reivindicando. Ou seja, as pessoas não tinham dimensão do perigo que este bem estava correndo. Então era uma inquietação que permeava o sentimento coletivo. Um outro momento mais avançado que o Wright Mills fala é quando a população tem um bem, tem consciência deste bem e também tem consciência da existência do perigo que este bem corre. Sabe qual é a reação? A reação é de atitude. O caso atual, o fenômeno Bolsonaro é justamente esse. As pessoas estão indo às ruas, às grandes manifestações, levantando o nome de Bolsonaro, levantando a bandeira de ganharmos a eleição no primeiro turno, pura e simples por causa da pessoa do Bolsonaro? Claro que não. É o sentimento da população brasileira, é o sentimento da família brasileira, dos trabalhadores que agora tomaram consciência dos bens que têm do ponto de vista coletivo, dos valores de seus direitos e também tomaram consciência do perigo que estes bens estão correndo. Porque hoje nós estamos vivendo a política da divisão social, da luta de classe. E o povo está acordando e nós não queremos isso. Nós não queremos consciência negra, nós queremos consciência humana. Se não, vejamos esse fato aqui que Bolsonaro fala, citando um ator americano. E isso é muito importante para nós percebermos. Sigam, pelo menos, Morgan Freeman, que disse, um ator negro, o dia que deixarmos de nos preocupar com consciência branca, negra ou amarela, e nos preocuparmos com consciência humana, o racismo deixará de existir. Tá vendo, gente? No dia em que nós nos preocuparmos em deixar de defender determinada classe ou setor da sociedade
e lutarmos por uma sociedade realmente humana, mais digna, mais justa, mais coesa, o racismo deixará de acontecer. Então, nesse sentido, é que eu estou querendo fazer uma diferença entre indignação e ódio. Vejamos um exemplo de uma evidência de ódio. Esse vídeo que nós vamos ver agora, isso mostra realmente um sentimento de ódio. Nós sabemos que você é o nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Vocês estão vendo, gente? Aí sim é um exemplo de ódio. Quando a pessoa não aceita a contra-opinião. Quando a pessoa diz, com relação aos conservadores, aos de direita, nenhum diálogo, luta. Então a pessoa está predeterminada a exterminar aquele que é contra a sua opinião, em função de um desejo único, em função de um objetivo único, implantar um projeto de poder cujo projeto de poder está a sua confiança naquilo que ele acredita, transformar a sociedade naquilo que ele espera que seja, porque ele acha que aquilo é melhor, sem levar em consideração outros fatores ou outras visões de mundo, visões de sociedade. Vejamos outro exemplo de ódio, gente, que causa e que leva as pessoas à intolerância religiosa. Por isso que eu insisto, e vou insistir, e eu vou escrever onde é que eu tiver que escrever. Eles têm poder de projetos fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, que só está se consolidando. O casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra, desgraça dessa palavra, está eivada de sentimento cristão. Isso pode acontecer no século XXI. Então temos que acabar com isso. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se for. Estou disposto a pegar em armas se for. Vocês viram esse vídeo? Como eu digo, a casa caiu. A casa caiu feio. Isso aí é o 9º Congresso LGBT, dentro das dependências do Congresso Nacional. Vocês estão vendo, gente, esse vídeo que acabamos de ver? O ativismo gay não tem nada a ver com a questão do homossexualismo. É uma classe de pessoas que tem que ser amada como qualquer outra, como os negros, como os índios, como as mulheres, como as crianças, como os jovens. Todos nós somos iguais. A própria Constituição, no artigo 5º, nos retrata bem que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de raça, de sexo, de gênero, de condição social ou classe social. Então, isso que nós acabamos de ver é que é a verdade do ódio que as pessoas extrapolam os limites da intolerância. Quando ele vai contra a instituição familiar, que ele fala que tem que destruir, que tem que ultrapassar, eles não conseguem perceber, não conseguem conviver com a instituição familiar. E contra isso, se for possível, pegaria até em arma. Isso é uma manifestação de ódio. Vejamos um outro exemplo. Agora nós vamos ver um vídeo, gente, que é onde um político ele mostra as verdadeiras intenções ideológicas e as verdadeiras intenções políticas em relação ao nosso país. Será uma democracia? Tanto se fala em democracia, tanto se fala em liberdades individuais. Será que esse pessoal está defendendo de fato a democracia? Vejamos mais um vídeo para você tirar a sua conclusão. Certamente o poder político na democracia, não estava como eles fizeram uma revolução, mas a revolução, esse é o nosso problema. A gente conquistou o poder pela via do voto. Pela via do voto dentro da democracia que está estabelecida, a gente por enquanto tem que jogar com as regras dele. Vocês estão vendo, gente? O vídeo está um pouco meio ruim, o áudio, mas o que ele estava falando? Ele disse que nós estamos aqui, a diferença do Brasil para Cuba, porque lá em Cuba eles implantaram, através da Revolução, uma ditadura, implantaram um governo permanente com viés socialista. No caso nosso, no Brasil, como ele falou aqui,
que a diferença do Brasil e a Cuba em relação aos objetivos políticos desses partidos é que aqui eles lutaram com as regras deles, ou seja, as regras nossas, no caso a democracia, no caso a eleição dos nossos representantes. Então veja os objetivos dessas pessoas, o que está por trás, né, de intenções ideológicas em relação ao nosso Brasil. Mas para adiantar e terminar o nosso vídeo, nós vejamos o que é que o ódio transforma, em que o ódio transforma uma nação, uma população. Depois de o ódio eliminar as contra-opiniões, depois que o ódio, movido pela ideologia, eliminar todas as classes contrárias, ela vai construir uma sociedade de massa pautada simples e puramente na sua opinião, na sua verdade. E isso se torna uma religião, onde se eliminam todos os conceitos, se eliminam todas as relações contrárias, todos os pensamentos contrários, inclusive a religião, e aí sim, a própria política ou o próprio político se transforma num Deus e é adorado pelas pessoas. É o caso da Coreia do Norte. Vejam esse vídeo. Quarta cidade. No saguão, mais um sinal da vigilância implacável. Uma braçadeira de uso obrigatório. Jornalista, em coreano. Aqui eles disseram PAD Press, imprensa em inglês. E tem que pagar 30 euros cada nessa merda. Próximo passo. Aprender as regras para jornalistas estrangeiros. Artigo 25. Proibido cometer atos que distorçam a realidade do país e que violem a estabilidade e os interesses da sociedade. Código Penal, no artigo 62, ameaça. Pessoas que cometerem atos de propaganda contra o Estado receberão pena de 5 a 10 anos de reeducação pelo trabalho. I have made the worst mistake of my life. Alguém que supostamente desrespeitou as regras foi o turista americano Otto Warmbier. No início de 2016, ele foi condenado a 15 anos de prisão com a tal reeducação pelo trabalho. Otto teria roubado um pôster da parede do mesmo hotel Yangatô onde nós estamos. O pôster de propaganda do governo teria sido arrancado do misterioso 5º andar, proibido para os hóspedes. Repare, o elevador nem tem o número 5, pula do 4 para o 6. Em junho do ano passado, Otto foi devolvido aos Estados Unidos, em estado vegetativo, por causas até hoje não esclarecidas. Otto morreu 2 dias depois de voltar para casa. Tinha 22 anos. Para nós, mais orientações. É proibido sair sem os guias. O Yangatô não é só um hotel, é uma espécie de prisão. O hotel é uma pequena cidade, tem várias coisas. Entre essas coisas tem livraria. E a livraria está indicando aqui os destaques da semana. Destaque número 1, Kim Jong-un discute o avanço vitorioso que está acelerando do socialismo. O destaque número 2 é Casos da Vida de Kim Jong-un. 2 são obras ou do Kim Jong-un ou sobre Kim Jong-un. O Yangatô tem muitas outras atrações, mas a maior parte do tempo a gente passa nos quartos mesmo. Aqui tem o rádio. Chama a atenção que o rádio não tem aquele botão de mudar de estação. É porque só tem uma estação. Mas, ligando, não pega. Na televisão tem 2 canais norte-coreanos. Os 2 passam a mesma programação. Programas que incentivam as pessoas a trabalhar bastante e também tem muito programa a favor do grande líder, a favor do governo. É isso o dia inteiro. Quando saímos, os guias só entregam a programação em cima da hora, ou às vezes nem isso. 8h15 da manhã, até agora a gente não sabe o que a gente vai fazer. Somos levados para conhecer Pyongyang. Estão vendo, gente? Aí foi um pouquinho da matéria do Fantástico que passou domingo passado. Eu achei até admirado, né, a Rede Globo falar e passar uma reportagem. Mas a matéria foi espetacular. Mostra um pouquinho o que tem por trás de uma república socialista, de uma república comunista. Vejamos mais um vídeo para a gente acompanhar um pouquinho mais sobre a Coreia do Norte. Essa comida mais típica da Coreia é o kimchi, a selga fermentada e apimentada, e de uma salada de lula.
Tá realmente uma delícia. Um pouco doce e um pouco apimentado ao mesmo tempo. E também carne com especiarias, cogumelos grelhados. Os guias escolhem um clássico, Pyongyang Naengmyeon, um macarrão frio com caldo de carne de boi, frango e porco, além de kimchi, pepino e até um pedacinho de pera. Mas nós, o motorista da van e os 3 guias, que não desgrudam da nossa equipe nem por um segundo, estamos nessa viagem numa bolha de fartura. E não é essa a situação da Coreia do Norte como um todo. Entre 1994 e 98, no governo de Kim Jong-il, o país enfrentou uma devastadora epidemia de fome, uma conjunção de secas, enchentes e trapalhadas na gestão da agricultura, além do fim da ajuda que vinha da União Soviética, provocou algo entre 220 mil e 3 milhões e meio de mortes. Isso num país, na época, de 23 milhões de habitantes. Agora, em 2018, passamos por muitas áreas. Vocês estão vendo aí, gente, a história e ainda o que você percebe aí são 2 coisas dos agravantes perigosos. O controle social, controle absoluto, como o próprio repórter falou, que o hotel é uma espécie de prisão. A maior parte do tempo a liberdade que ele tinha era de estar apenas no quarto. E no quarto tinha um rádio, um aparelho de TV, que só tinha conexão apenas com uma rádio oficial, estatal, e também a TV com 2 canais de televisão que também passavam a mesma coisa sobre a história do ditador. Então, essa é uma espécie de sociedade que já foi transformada totalmente, já são 50 anos de comunismo na Coreia do Norte, já foi transformada a sociedade naquilo que eles queriam que a sociedade fosse. Uma sociedade de massa, totalmente controlada, onde não existe aquilo que eu falei no início do vídeo, não existe mais o sentimento de indignação, porque o ódio superou a indignação, porque o ódio foi vitorioso sobre o pensamento popular de se indignar, de se revoltar com as coisas erradas que existiam na política, que existiam no governo. Então, essa sociedade foi totalmente absorvida pela ideologia, totalmente dominada. Eu quero dizer para você, meu amigo, dia 7 agora de outubro, nós temos eleições gerais no Brasil. Iremos eleger um novo presidente. Exerça o seu direito de indignar-se contra esse estado de coisa que existe no Brasil. Exerça o seu sentimento patriota. Ressuscite o seu sentimento de que você é brasileiro, de que nós não somos negros, brancos, pobres, ricos, homo ou héteros. Nós somos brasileiros, somos iguais. Nosso título de eleitor nos confere o direito de exercermos a nossa cidadania. E não deixe que ninguém lhe tire isso. Porque o que está por trás de muitos partidos, a maioria com viés de esquerda, é tirar de nós essa liberdade. Assista esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.